Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, no Salmo 139. Salmo 139. Queria que a gente pudesse ver cada versículo desse salmo, porque hoje eu queria que a gente estudasse aqui nessa manhã a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus. Nós estamos servindo, irmãos, um Deus que comunicou com as suas criaturas alguns de seus atributos. Por exemplo, Deus é amor, não é amor? Mas Ele colocou amor em você também. Deus cria, não cria? Mas Ele colocou criatividade em você também. Só que você não ama como Deus ama, porque Ele é o perfeito amor. Você não cria como Deus cria, porque Deus é o único que cria a partir do nada. Mas a partir daquilo que é criado, você consegue criar as coisas. Só que existem atributos, existe algo na essência de Deus, existem características de Deus que Ele não comunicou a nós, que é exclusivamente do ser divino. Dentre elas, a sua onisciência, ou seja, Deus é aquele que sabe de todas as coisas, e só Ele sabe de todas as coisas. Você não sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todo lugar. Você não, só Ele está em todo lugar. Deus é onipotente, ou seja, Ele pode todas as coisas, você não. Então, aqui no Salmo 139, Davi vai mostrar para nós esses três aspectos do ser de Deus. Esses três atributos do ser de Deus incomunicáveis. Do versículo 1 ao versículo 6, ele fala sobre a onisciência de Deus. Do 7 ao 12, da onipresença de Deus. Do 13 ao 16, a onipotência de Deus. E depois ele chega a uma conclusão que nós deveremos chegar também nessa manhã. Quando pensamos no tamanho, na grandeza e no poder de Deus, só há uma conclusão que podemos chegar, mas iremos ver isso daqui a pouquinho. O versículo 1, a primeira palavra do versículo 1 aí é Senhor. E se a sua tradução é uma boa tradução, Senhor aí está escrito em caixa alta, em letras maiúsculas. Quase todas as vezes que você encontrar a palavra Senhor em letra maiúscula no Antigo Testamento, você precisa ter em mente que ali se encontrava o nome titular, o nome maior de Deus. O nome do Deus que nós servimos é, em hebraico, 4 consoantes. Yud, Re, Vav, Re. Em português, YHWH. Qual seria a melhor fala para este nome? Yavé, talvez. Yahuê, talvez. Só que o que importa para nós é o significado deste nome. O nome Yavé significa eu sou o que sou, eu serei o que serei. Aqui, no texto que nós temos, Senhor aí é a palavra Adonai, que é Senhor em hebraico. Os judeus, com medo de usar o nome de Deus em vão, os escribas, todas as vezes que aparecia esse tetragrama sagrado, Yud, Re, Vav, Re, YHWH, substituíam este nome sagrado para Adonai, para Senhor, com medo de usar o nome de Deus em vão. Mas aqui nós precisamos entender que este salmo é uma oração de Davi, endereçado para o eu sou o que sou, eu serei o que serei. Endereçado para o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da vida dele. Jesus, no Evangelho de João, toma o nome eu sou para si pelo menos 7 vezes, mostrando a grandeza do ser de Deus. Por exemplo, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira. E certa vez também, em João capítulo 8, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. O nome limita a pessoa, mas o nome de Deus não limita a Deus. Eu sou o que eu quiser ser. Eu sou o que você precisar ser. Eu sou o Criador, eu sou o mantenedor, eu sou o Todo-Poderoso. Por exemplo, Bar Jonas, filho de Jonas, está resolvido. Mas Deus não, eu sou. Esse é o nome do seu Deus, o grande eu sou, que governa e comanda todo o universo. Mas Davi está dizendo, Senhor, este que eu acabei de falar, tu me sondas e me conheces. Este Deus que é o Todo-Poderoso,
Este Deus que é enorme, este Deus que não se limita nem pelo seu nome, este Deus que governa todas as coisas, também tem um relacionamento íntimo com Davi, o pequeno Davi. É o Deus que governa todas as coisas, mas que conhece Davi no mais íntimo do coração. E é assim conosco também, irmãos. Às vezes parece que Deus está muito ocupado, né? Muita gente para Ele cuidar, muita coisa para Ele tratar, muita gente neste mundo, o céu, a terra, o mar, tudo para Ele manter na força do seu poder e da sua glória, mas Ele não esquece dos seus. Você pode se achar o menorzinho da casa de Jacó, mas Deus está cuidando, Deus está guardando, Deus te conhece. Irmãos, você é pequeno demais. Olha para o seu tamanho diante do tamanho dessa rua, pequeno. Olha o seu tamanho diante de Belo Horizonte, pequeno. Olha você diante de Minas Gerais, pequeno. Olha você diante da região sudeste, pequeno. Olha você diante do Brasil, pequeno. Olha você diante da América do Sul, minúsculo. Olha para você diante do continente americano. Olha para você diante do planeta Terra. Olha para você diante do universo, muito pequeno. Mas Deus te sonda. Ele te conhece. E no mais íntimo, Ele atua no seu coração. Versículo 2 e versículo 3 prova isso para nós. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Caminho aí é conduta de vida. Ele sabe cada conduta de vida do seu coração. Ele sabe tudo o que você fala, Ele sabe tudo o que você pensa, Ele conhece cada uma da sua necessidade, Ele sabe como vai ser o seu dia de amanhã, Ele esquadrinhar, irmão, é examinar minuciosamente. Às vezes você conversa com um pastor, e o pastor não te dá muita atenção, não. Às vezes você conversa com o seu líder não te dá muita atenção, não. Às vezes você conversa com seu marido, sua esposa, eles te dão muita atenção, não. Mas tem um, irmãos, que esquadrinha, que examina minuciosamente cada ponto da sua vida, cada ponto do seu ser, é Deus. Irmão, quem tem a presença de Deus, quem tem a atenção de Deus, não precisa ficar mendigando a atenção de ninguém. Você tem direto acesso, livre acesso. O véu foi rasgado e Deus está diante de você, te sondando, te conhecendo. Para que você vai ficar dependendo de homens? Para que você vai ficar triste com homens? É o Deus Todo-Poderoso que está te examinando e te conhecendo. O versículo 4, uma bênção, uma tristeza também, ou melhor, uma preocupação também. Olha o versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já conheces todas. Isso aqui é uma bênção, mas pode ser uma preocupação também. Vamos primeiro. Eu tenho uma notícia boa e uma ruim para vocês. Qual que você quer primeiro? A boa, então. Vamos na boa. A boa é, sabe aqueles momentos de dor, de tristeza, de choro, que você não consegue orar e que você só tem uma lágrima? Aquilo ali já foi uma oração. Porque você não precisa falar e externar o que você está pensando e sentindo para que Deus conheça aquilo que você está sentindo. Às vezes você sente uma dor tão grande, irmão, mas aí você não consegue orar com palavras. Mas você ajoelha diante de Deus, chora diante de Deus, e aquilo ali, irmão, já é uma oração. Aquilo ali, Deus já sabe tudo que você precisa. Por quê? Porque ainda a palavra não me chegou à língua, e tu já conhece todas elas. Sabe aquele momento que você está extremamente angustiado? No deserto, no vale da sombra da morte, naquele momento, não tem força para levantar, não tem força para ir à igreja, não tem força para ir no almoço de família, não tem força para nada. Mas quem é que está sabendo ali tudo que você precisa, mesmo sem você falar? O Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Ele é onisciente, porque Ele sabe de todas as coisas. Só que tem uma parte difícil nisso também. Sabe aquela vez que você falou para a mulher, não, que cabelo lindo, mas você quis dizer que estava feio? Ele também sabe. Sabe aquela vez que você não respondeu 100% a verdade e enganou quem está te ouvindo? Ele também sabe. Sabe aquela vez que você irou por dentro e xingou e teve raiva, ira, dissensão, facção lá no fundo do seu coração contra alguém? Ele também sabe. Sabe aquele pensamento mais íntimo, que você engana todo mundo, mas você não engana a Deus? Ele sabe.
Sabe aquilo que você nunca falou para ninguém, mas é o desejo real do seu coração? Isso ele também sabe. Ele é onisciente, ele sonda, prescruta todas as áreas da sua vida. E sabe o que é verdade e sabe também o que é mentira. É fácil me enganar. É fácil enganar o irmão do lado. É fácil enganar a família. Mas a Deus ninguém engana, irmão. Você pode nem falar, ele já sabe. Ele conhece. Ele domina a sua mente. Ele domina o seu coração. Versículo 5 mostra para nós que a nossa vida está sob total domínio do nosso Deus. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tu me cercas por trás e por diante, irmão, significa que o nosso Deus Todo-Poderoso está no controle da nossa vida e você não move 1 centímetro sem a permissão de Deus. Às vezes você acha, eu vim parar em Belo Horizonte, foi obra do acaso. Deus está cercando a sua vida por trás e por diante, não foi obra do acaso. Eu fui parar na Lagoinha Mangabeiras, obra do acaso. Não foi obra do acaso, irmãos. A mão de Deus está te conduzindo em todos os lugares, em todos os momentos. Eu queria fazer aquilo, não deu certo. A porta fechou. A porta fechada, irmãos, é Deus cuidando e te cercando por trás e por diante. Quem disse para você que todas as portas têm que se abrir para você? Quem disse isso para você? Tem momento, irmão, que a porta está fechada. Mas a porta fechada é Deus te cercando por trás e por diante. É Deus segurando você e dizendo, eu não perco você. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, nós temos Paulo pedindo a Deus, me livra do espinho na carne. Me livra do espinho na carne. Mas Deus não podia tirar o espinho na carne de Paulo, por quê? Porque o espinho na carne de Paulo foi justamente para que Paulo não se ensoberbecesse. Paulo foi ao terceiro céu, irmão. Paulo não pediu para ir para o terceiro céu. Paulo foi um apóstolo, Paulo não pediu para ser apóstolo. Paulo recebeu grandes informações dos céus, Paulo não pediu essas grandes informações. E o texto diz que depois que ele foi no terceiro céu e ouviu coisas que ao homem não é lícito falar, este Paulo recebeu de Deus um espinho na carne. E o texto diz, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear. Irmão, Deus não perdeu o controle da sua vida. Só que você acha que perdeu porque está passando por um momento difícil. Mas momento difícil pode ser também um momento que Deus trata você e cuida de você. Talvez foi Deus que colocou esse momento difícil. Quem é que colocou o povo no deserto, irmão? Foi o diabo. Foi os demônios. Quem colocou o povo no deserto foi Deus, irmão. Talvez você está por um momento difícil na sua vida, mas Ele está cercando a sua vida e não esqueceu você não. Aquilo ali é provisão de Deus, aquilo ali é tratamento de Deus, aquilo ali é ação de Deus na sua vida, por quê? Porque Ele te cerca por trás e por diante. Não vai passar 1 centímetro daquilo que Ele planejou para a sua vida. Não vai fugir 1 centímetro para aquilo que Ele tem para você. E aí o versículo 6 é Davi pensando na onisciência de Deus. Até agora nós estamos falando que Deus conhece tudo e que Deus governa tudo. Aí nós chegamos no versículo 6 e a Bíblia diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. O que é isso? Davi agora para pensar no quanto Deus sabe das coisas. Davi agora para pensar na mente de Deus. E ele diz, eu não compreendo. Se você parar para pensar na mente de Deus agora, irmão, você vai chegar nesta conclusão também. Não dá para saber tudo. Deuteronômio 29, 29. A Bíblia diz que tem coisa que foi revelada, tem coisa que não foi. Tem coisa que pertence a Deus e tem coisa que pertence aos homens. Irmão, se você soubesse tudo, você seria Deus. É Deus que sabe de tudo. Você não sabe, na verdade, irmão, de quase nada. Você não sabe do seu dia de amanhã. Você não sabe o seu dia da semana que vem. Você não sabe como vai ser o resultado dessa tarde. Você não sabe. E aí você começa a pensar em Deus agora e na grandeza de Deus. É maravilhoso demais para mim, não tem como atingir. Começa a pensar na grandeza do seu Deus. Sabe aquela música? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos. Então minha alma canta a ti, Senhor.
Quão grande és tu, quão grande és tu. Não tem como, irmãos. A mente de Deus é muito além daquilo que a gente pode imaginar. A mente de Deus é muito além daquilo que a gente pode alcançar. Não tente entender tudo que Deus faz, porque você não vai conseguir. Versículo 7 agora começa o pensamento de Davi sobre a sua onipresença. Versículo 7. Deus diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A ideia é: existe algum lugar que eu possa ir nesse mundo que Deus não está? Existe algum lugar que eu vou conseguir fugir de Deus? A resposta é óbvia: não. Mas as nossas atitudes às vezes não são óbvias. A nossa atitude às vezes, irmão, é tentar fugir de Deus. Mas como é que você vai fazer isso se você está em todo lugar? Ah, ali o pastor queria que eu pregasse. Vou pregar não, vou para a igrejinha lá do outro lado da cidade. Deus está lá também. Ah, vou fugir dos problemas, vou fugir de Deus, vou fugir de tudo. Sair de Belo Horizonte, vou morar lá no Japão. Chega no Japão, quem está lá? Deus. Irmão, presta atenção, onde você for, Deus vai te atrair, vai te chamar. Não tem como fugir do chamado nem da presença de Deus. O livro de Apocalipse mostra o Espírito de Deus como 7 Espíritos de Deus. Não quer dizer que Deus tem 7 Espíritos. Significa que a completude, a totalidade do Espírito de Deus alcança tudo e em todos. Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Versículo 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. A palavra abismo aí, irmão, é Sheol. E Sheol no Antigo Testamento é o mundo dos mortos. O que Davi está dizendo aqui é: se eu for à mais alta altura, ou então se eu descer para a sepultura, eu não fujo da presença de Deus, porque Ele também está para além da nossa vida. E nós acreditamos, irmão, naquilo que a teologia chama de estado intermediário. O que é isso? É o lugar onde nós estaremos depois da nossa morte e antes da ressurreição. Ali, com consciência, diante do trono de Deus, a nossa alma aguarda a ressurreição. Estaremos diante do trono de Deus até a segunda vinda para sermos ressuscitados. E o texto está dizendo, irmão, se eu subir à altura ou se eu for para a sepultura, eu estou diante da presença de Deus. Paulo disse que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você morrer hoje, irmão, você vai para o céu. Se você for crente. Se você não for crente, você vai para o Hades, começar a pagar pelos seus pecados. Mas se você for um cristão e morrer hoje, irmão, você vai dar de cara com o Filho de Deus glorificado. Vai ver Jesus. E o texto está dizendo, tem uma música do Vinícius Zulato que diz: ainda que eu suba às altas alturas, ainda que eu desça para a sepultura, eu sei, vais me guiar. Tua mão vai me guiar. Você quer ver o tamanho do seu Deus, da onipresença do seu Deus? Olha o versículo 9. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Sabe o que é asas da alvorada? Velocidade da luz, é a luz. O que Davi está dizendo é assim, se eu tentar fugir da presença de Deus, e viajar na velocidade da luz, e chegar do outro lado do mundo, do universo, Deus vai estar lá também. Você sabe o tamanho do universo? O universo conhecido pela ciência tem 90 bilhões de anos-luz. 90 bilhões de anos-luz. O que é que isso significa? Significa que se você viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você vai demorar 90 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra. 90 bilhões de anos. Viajando a 300 mil quilômetros por segundo, para ir de uma extremidade à outra do universo conhecido.
Não dá para fugir de Deus em nenhum ponto desse universo, em nenhum centímetro desse universo. Ele está comandando todo esse universo. Ele é maior do que 90 bilhões de anos-luz. Ele está acima do que tudo isso. E a pergunta que eu faço para você é: qual é o tamanho de Deus? Deus é maior do que tudo. Então onde Deus está? Onde cabe Deus? Meu Deus está no céu. O céu cabe Deus? E o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito? O Pai é Espírito. E o Espírito também é Espírito? Também é Espírito. Onde eles estão? Eles estão em todo lugar. Onde é a casa do Pai? No céu. Como é que entende isso? Não entende. Não dá. Nós estamos diante da maior doutrina da teologia, a doutrina da Trindade. É a doutrina mais fácil, uma das mais fáceis de se estabelecer com versículos, mas uma das mais difíceis de se compreender com a mente. A doutrina da Trindade, o tamanho do seu Deus. Lá no novo céu e na nova terra você vai ver Deus, o Pai eu não te garanto não. Mas o Filho nós veremos. E nós conheceremos a Ele como Ele nos conhece. A Bíblia diz que Deus é invisível. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, o Pai. Mas o Filho sim. No Antigo Testamento, durante a encarnação, o Filho apareceu em glória para João na ilha de Patmos. O Filho apareceu em glória para Paulo. O Filho apareceu em glória, irmãos, ressurreto, para ser assunto aos céus em Atos 1. E um dia nós veremos o Cristo glorificado, com o cabelo branco como a neve, com seus olhos como chama de fogo, na sua boca saindo uma espada afiada de 2 gumes, os seus pés como bronze de latão reluzente, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós veremos Jesus. Verei a face, não, como é que é a música? Verei o rosto, como é que é? De Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Um dia veremos. Versículo 11 e 12. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Você está falando de um Deus, irmão, que não tem diferença dia e noite, sol, claridade, escuridão. Para ele é tudo a mesma coisa. Ele vê tudo, irmão. Ele sabe tudo. Sabe aquele mais escuro da alma? Ele está lá. Sabe aquela maior tristeza e luto da noite? Ele está lá vendo tudo. Mas quando você fecha a porta do quarto, apaga a luz e faz coisa errada que ninguém está vendo, ele também está vendo. Você está diante de um Deus que está diante de você. Você faria coisas que você faz lá no seu quarto, se eu estivesse lá, o pastor estivesse lá? Ah, não, o pastor estivesse aqui, não dá para entrar nesse site aqui, não. Ah, o pastor aqui não dá para ver essa foto aqui dessa mulher aqui, não. Ah, com o pastor lá no quarto não dá para responder a alguém desse jeito aqui, não. Mas Deus, eu não estou lá, não. Mas Deus está lá. Como é que você faz isso se Deus está lá? Se você gerar temor no seu coração que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, você para de fazer essa bobagem que você está fazendo. Deus está vindo. Isso é a maior verdade. Eu cresci assim, Deus está vendo, hein? Deus está vendo, hein, menino? Eu batizei, irmão, com 12 anos. Eu estava na casa da minha tia, estragou a televisão da minha tia. A minha tia falou assim, você que estragou, menino. Eu falei, estraguei não, tio. Estragou sim, Deus está vendo, hein? Você batizou ontem, menino, já está mentindo. Eu falei, que é isso, tio? É isso mesmo. Por isso que eu pego pesado, minha tia pegou pesado. Mas eu não estraguei a televisão, não. Mas mesmo se eu tivesse falado com ela assim, olha, eu não estraguei, mas se eu tivesse estragado, Deus estava vendo, irmão. Deus estava vendo. O que adianta você mentir? Deus está vendo. No mais escuro da sua ação, Deus está lá. Deus te vê no mais obscuro lugar, irmão. E a prova disso é que Ele te viu, te planejou e te teceu no lugar mais escuro e escondido que você já esteve na sua vida. Aonde? Aonde? No ventre da sua mãe. Olha o versículo 13, 14, 15 e 16, para você entender isso que eu estou falando. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. Só até aqui. Davi agora foca na onipotência de Deus, porque só um Deus todo-poderoso
é capaz de formar um ser humano dentro de outro ser humano. Só um Deus todo-poderoso é capaz de fazer uma vida gerar dentro do ventre de uma mãe. Irmãos, é por isso que nós somos contra aborto. É por isso que nós somos contra assassinato de criança. Deus está formando aquela criança desde a concepção. E o texto diz, tu me teceste, ou seja, é obra da mão de Deus. É como se Deus estivesse trabalhando em cada detalhe daquele ser humano. E Davi está dizendo que ele foi formado de forma assombrosa. Para pensar, irmão, em uma gestação. É assombroso de tão maravilhoso. A orelhinha da criança sendo formada, o sistema nervoso sendo formado, as células se juntando, o nariz, a boca, a perninha, o tecido daquela criança, o sistema digestivo, tudo sendo criado por Deus. Irmãos, a ciência diz que nós temos em volta de 60 trilhões de células. Cada célula, irmão, tem uma fita de DNA de 1,70 m. Isso tudo é Deus, não pode ter sido obra do acaso. Você veio de macaco aonde, irmão? Você veio da mão de Deus. Nós não somos fruto do evolucionismo, nós somos frutos do criacionismo. Foi Deus que nos criou de forma assombrosa. Olha um ser humano, irmão, o ser humano, o corpo humano é mais complexo do que qualquer máquina criada pelo ser humano. E esta máquina criada pelo ser humano só foi criada porque o autor do ser humano deu a ele capacidade para criar. Você já pensou no seu cérebro? Você já pensou na sua mente? Que coisa maluca. Eu estou pensando aqui, já sai na minha boca. Não sei explicar isso não. Eu estou pensando aqui, eu quero bater nesse púlpito. A minha mão batendo no púlpito, como é que isso acontece? Minha perna, minha mão, tudo funciona direitinho como minha mente manda. Irmãos, isso é Deus. O nascimento de uma criança até o envelhecimento é Deus. Deus sabe, irmãos, quantos fios de cabelo você tem. Eu não sei. Rodrigo, você sabe? O único que sabe aqui é o Rodrigo. Ninguém mais sabe. Não apela não. Ó, Rodrigo, eu não volto mais naquela igreja. Irmão, presta atenção. Quantos fios de cabelo eu tenho, eu não sei. Deus sabe. E Deus sabe quantos a igreja tem hoje aqui. Ele sabe. Irmão, Ele é o Todo-Poderoso. Ele te criou. Ninguém aqui foi obra do acaso. Ah, minha mãe me rejeitou. Sua mãe pode ter rejeitado, mas foi Deus que te criou, no ventre da sua mãe. Meu pai me rejeitou. Pode ter te rejeitado, irmão, não estou negando isso. Mas eu estou dizendo que o Deus que te criou, é Ele que te planejou. E Ele não te rejeitou. Agora, versículo 16, parte B. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. É um Deus que te planejou e te predestinou. A sua vida não é obra do acaso. A sua vida, irmão, foi escrita por Deus, escrita. A sua vida tem um início, meio e fim, foi Deus que escreveu. Eu não estou dizendo que Deus escreveu cada ato da sua vida. Cada pecado da sua vida, por exemplo. Não. Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado pelo mal. Ele é um Deus soberano que governa todas as coisas, mas que não tem nada a ver com o seu erro, com o seu pecado, não. Mas que a sua vida é uma vida predestinada, isso é um fato, isso é bíblico. Quando o assunto é soteriologia, salvação, nós temos aí os calvinistas, os arminianos, eles vão entender predestinação de formas diferentes. Mas a predestinação é uma doutrina bíblica. Tem pelo menos 6 versículos no Novo Testamento falando sobre predestinação, que é dar meios e fim para aqueles que Ele escolheu, predestinou, é isso aí mesmo. E Deus escreveu a minha vida e a sua, Ele predestinou a nossa vida. Ele sabe, irmão, você acha que você é um professor, porque você quis, simplesmente, você quis, mas quem escreveu que você fosse um professor? Deus.
Você acha que eu sou um pastor porque eu quis? Sim, porque eu quis. Mas quem me levou a querer? Deus. Jeremias foi profeta porque ele quis, mas foi Deus que separou ele desde o ventre. Antes de você nascer eu te conheci, e no ventre da sua mãe eu te separei como profeta das nações. Paulo quis ser apóstolo, quis, mas quem chamou Paulo ao apostolado? Antes mesmo dele nascer, Gálatas 1,15, Deus. As nossas vidas, irmãos, estão traçadas, não pelo destino, não pela sorte, pelo Deus Todo-Poderoso. Se não fosse assim, tudo seria obra do acaso. Olha uma prova, você acha que se meu pai, tivesse casado com a minha tia e não com a minha mãe, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui, não. Porque eu sou a união do meu pai com a minha mãe. Se seu pai não tivesse casado, com qualquer outra pessoa, irmão, você não teria nascido. Não foi obra do acaso, não. Foi planejamento de Deus. Se meu bisavô não tivesse conhecido minha avó, não teria nascido minha avó. Se minha avó não tivesse conhecido meu avô, não teria nascido meu pai. Se meu pai não tivesse conhecido minha mãe, não teria nascido eu. Se eu não tivesse conhecido a Mariana, não teria nascido Samuel, que está ali bagunçando. Glória a Deus por isso. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Se acha que não, mas Deus está no controle. A Bíblia diz que a esposa prudente vem do Senhor. Vem do Senhor. Ele está escrevendo os nossos dias. Versículo 17 e 18 tem a mesma ideia do versículo 6. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi está dizendo, meu Deus, se eu parar para pensar em tudo que Deus é, eu não consigo fazer mais nada da minha vida. Eu vou ficar só imaginando a grandeza de Deus. Ô, meu irmão, quer um afazer? Está sem nada para fazer? Começa a pensar em Deus. Você não vai ter tempo para fofocar, não vai ter tempo para brigar com seu marido, não vai ter tempo para achar ruim com os outros. Pensa em Deus, na grandeza de Deus. Pensa em quem Deus é. Quando você pensar em quem Deus é, irmão, você vai como se dormisse e acordasse, e não conseguiria chegar ao fim. Ele é muito maior do que a nossa mente. Ele é Deus. Vocês já ouviram uma música assim? Ele entra pelo gelo, sai de dentro de um vulcão, desce no despenhadeiro, sem levar nem arranhão, conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não se esquece de ninguém. Ele é Deus, Ele é Deus. Irmão, pensa em cada gota do oceano, de todos os oceanos. Deus sabe. Pensa em quantas árvores tem no mundo. Deus sabe. Ele só não sabe. Ele criou isso. Pensa, irmãos, em cada folha de cada árvore. Deus sabe. Quantos seres humanos já viveram na terra? Deus sabe. Quantos estão vivendo? Deus sabe. Quantos ainda vão viver? Deus sabe. E Deus sabe o que cada um pensou em cada momento da vida. Deus sabe o que estão pensando. Deus sabe o que vai pensar. Deus sabe quando nasceu. Deus sabe quando morreu. Deus sabe quando vai morrer. Deus sabe de tudo. Ele está em todo lugar. Ele é o Todo-Poderoso. Pensa nisso. Pensa em Deus, irmãos. Ele não é o carinha da esquina. Ele não é seu amiguinho do bairro. Ele é Deus. E aí Davi agora do versículo 19 ao 22... mostra que quem não é amigo de Deus, não é amigo dele. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam indiciosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu os que te aborrecem. E não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Davi era um homem de guerra. Davi viveu em outro contexto. E no contexto de Davi, ele está dizendo, eu sou inimigo de quem não gosta de Deus. Eu não sou amiguinho do mundo, não. Eu não sou amiguinho de quem zomba de Deus, não. Eu não sou amiguinho, não estou do ladinho dos escarnecedores, não. Não quer Deus, também não vai me ter. Não quer o Todo-Poderoso, eu também não vou me envolver. Davi está dizendo. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue hoje. Mas nós sabemos também, irmãos, que se assentar na roda dos escarnecedores é pecado. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Que associação tem, que acordo tem, que conserto tem, que contrato tem, a luz com a treva? Nenhum. Davi está dizendo, quem não é amigo de Deus, não pode ser meu amigo. E aí no versículo 23 e 24, Davi termina com a conclusão que eu disse que a gente tinha que ter. Porque Davi está se considerando inimigo dos outros. Portanto que ele ama a Deus.
Mas Davi então para e diz assim: olha, Senhor, se eu tiver errado, me fala. Se não for assim, me fala. E aí ele chega naquilo que você tem que chegar também. E naquilo que você tem que orar todos os dias. Davi diz: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Sabe o que é isso? Sabe aquele Deus onisciente do versículo 1 ao 6? Que sabe todas as coisas? Davi está dizendo: Senhor, não use a sua onisciência só no universo, só nos outros. Não. Use a sua onisciência em mim. Sonda-me. Passe uma peneira em mim. Ô, irmão, nós temos coragem de falar isso com Deus hoje? Deus, sonda-me. E aí nós vamos tirar as pedras, nós vamos arrancar os dedos que só fica apontado, vamos fechar os olhos e vamos dizer para Deus: Senhor, sonda-me. O erro dos outros eu já sei. Acha em mim erro. Porque o versículo 24 diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim, não no Vitor, não na Esther, não no Kaique, não no Ítalo, não no Marcelo, em mim algum caminho mau. Irmão, nós não vamos perguntar para Deus se tem algum caminho mau. Nós sabemos que tem. Vários. Então Senhor, tem muita coisa errada na minha vida. Eu estou diante de um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Eu estou todo errado. Eu estou diante do Deus Todo-Poderoso. Tem coisa para ser consertada demais. Tem coisa para ser melhorada demais na minha vida. Então, Deus, sonda-me. Conserta-me. Mas não é para afastar de Deus, não. É pedir a Deus: guia-me pelo caminho eterno. Me mostra o caminho certo, então. Eu estou errado na vida, me mostra o caminho certo, Deus. Essa tem que ser a nossa oração nessa manhã e em todos os dias. Você pode ficar em pé no seu lugar? Enquanto a gente louva, eu queria que você meditasse em você, no seu coração. Será que o Paulo é o Paulo que Deus quer? Será que a Thaís é a Thaís que Deus planejou? Será que o Mateus é o Mateus que Deus está se agradando? É isso que nós vamos falar aqui nessa manhã. É nisso que nós iremos pensar nessa manhã. Sonda-me, ó Deus. Com seus olhos fechados, cante isso, ou então ore isso, e peça a Deus para sondar seu coração.